A pessoa que ele evangelizou foi o carcereiro. Foi ele que foi o pilar da igreja de Filipe. Não foi assim? Que ele chegou para Paulo e disse: o que devo fazer para ser salvo? Aleluia, aleluia. Não foi? Aleluia. E Paulo deu a receita para o carcereiro de Filipe. E ele aceitou o desafio, levou Paulo para casa, passou a ser o hóspede. Paulo passou a ser o hóspede do carcereiro de Filipos. Depois encontrou Lídia, e ali começou a igreja do Senhor em Filipos. Então foi lá na prisão que Paulo teve a primeira semente. Então, irmãos, as circunstâncias nos levam, às vezes, a oportunidades que nós não entendemos. Se você de repente estiver no hospital, isso sirva de lição. Se estiver passando dificuldade, onde você estiver, fale de Jesus, fale do amor de Deus, fale do que Ele fez na sua vida. Você está semeando, você está regando, levando para frente o que você recebeu do Senhor. De certo, para Filipos parecia uma coisa espantosa ver dois homens presos, amarrados ao tronco, um no outro, e cantando, e louvando, e de repente os alicerces se rompem, e as cadeias se rompem, e ele tenta se suicidar, e ele, Paulo diz: não faça isso não. Aleluia. Ele e a casa dele foram salvos, e ali começou a igreja do Senhor em Filipe. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. É assim que Deus faz, é assim que Deus age na nossa vida. E os membros da guarda pretoriana foram evangelizados, e cartas abençoadas foram escritas. Se Paulo não tivesse aquele tempo precioso, que ele chama de tempo precioso, nas cadeias, ele não teria tido tempo para escrever essas lindas cartas. Todas essas cartas que os irmãos leem, paulinas, 90% delas foram escritas na cadeia, preso, algemado. E quando não estava algemado, com um guarda, um centurião, alguém, com um soldado do lado dele, acompanhando os seus passos, mas era uma forma de prisão. Mas nesses momentos aqui ele aproveitou para estar fazendo uma obra gloriosa que ficou para nós todos. Pessoal, já imaginemos a Bíblia sem as cartas paulinas? Quanto de pobreza seria, né? Teríamos tanta coisa boa, mas deixaríamos de ganhar essas coisas maravilhosas que acrescentaram muito, que foram as cartas paulinas. Ele que trouxe, na verdade, né, algumas regras de conduta. Ele soube como conduzir, ele soube como separar de alguma forma, com muita inteligência, o judaísmo do cristianismo, colocar cada um no seu devido lugar, e fez mostrar aos cristãos da época, que eram muito arraigados ao judaísmo, os primeiros cristãos, que Jesus tinha vindo a todos, e especialmente aos gentios, e que eles haviam, que eles teriam uma oportunidade. Porque os judeus eram exclusivistas, achavam que eram para eles somente, eles eram egoístas de alguma forma. E os demais não tinham essa clareza, nem Pedro, nem Tiago, nem João, tinham esse discernimento claro com relação ao Evangelho aos gentios. Mas Paulo acabou mostrando isso. Essa é a diferença. Por isso, ele soube como conduzir, como falar, dizer à igreja de Filipos da importância desses momentos que ele passou. Nós vamos continuar aqui no slide. O outro texto que nós gostaríamos de ler, mas não sei se vai dar tempo, mas diz que foi afligido por causa do pecado dos outros. Em Atos 17 e 16, derramou muitas lágrimas, 2 Coríntios 2 e 4, angustiou-se por causa do pecado da igreja, 2 Coríntios 2, 1 e 3, muitas tribulações por causa do compromisso moral, 2 Coríntios 7 e 5,
sofreu 3 naufrágios e foi apedrejado, 2 Coríntios 11, 25, enfrentou muitos perigos, 2 Coríntios 11, 26, frio, fome e nudez, 2 Coríntios 11 e 27. Prosperidade na adversidade, escassez e abundância. Costumo dizer que não há vida boa ou vida ruim, só há a vida. E ao longo desta vida temos circunstâncias boas e ruins. O que faz sermos prósperos não são essas circunstâncias, e sim nossa reação frente a esses momentos. Assim, alguém pode ser rico ou pobre, e em ambas as situações ser ou não ser próspero, porque prosperidade não tem nada a ver com a teologia da prosperidade, como alguns tentam passar. E a teologia, irmão, da prosperidade, essa não é nova. Os irmãos podem, ao estudar a lição, já estudaram nos capítulos anteriores, que mostrou que é uma coisa antiga, que já vem de longos anos, as pessoas terem os pregadores, depende da origem de cada um, buscando nessa nova visão, na visão da prosperidade, né, uma forma isolada de produzir autossugestão, motivação por si só, né? Nós não estamos tratando, irmãos, o Evangelho não pode ser sinônimo de motivação. Livros motivacionais você vai encontrar de Laí Ribeiro, Napoleão Hill, tudo sobre prosperidade. Tudo que você quiser sobre prosperidade no campo material, você vai ler um livro de neurolinguística, né, desses motivadores que fazem palestras, e ali você vai encontrar tudo que você precisa. Mas isso não é sinônimo do Evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Prosperidade em Deus não é isso. Aí há toda aquela mistura, hoje algumas igrejas fazem por aí, isoladamente pregam textos de prosperidade, de bênção, fugindo da característica do verdadeiro Evangelho, como se o Evangelho fosse sinônimo de riqueza, de que você vai ser crente para ser mais rico, para você vai ser crente para ter um apartamento novo, você vai ser crente para ter um iate novo, você vai ser, né, crente para poder ter uma vida plena de saúde. Não foi isso que Jesus prometeu. Jesus prometeu sim uma vida com dificuldades e problemas. No mundo tereis aflições, mas o que ele disse? Mas eu venci e vós vencereis. Amém. É diferente. Aí é Deus se inserindo nas nossas necessidades. E nas nossas necessidades Ele nos abençoa com todas as bênçãos celestiais. Porque nós não podemos cair no antagonismo do que pregou Jesus. Não andeis ansiosos com relação ao que haveis de comer, o que haveis de vestir, né? Olhai os lírios dos campos, que não tecem, não fiam, mas nem mesmo Salomão teve tanta glória, tanto esplendor. Até os pardais têm as suas casas, as raposas têm os seus covis. Basta cada dia o seu mal, mas eu vou estar convosco. É o que ele diz lá em João: vou estar convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a diferença. E se você é abençoado por Deus pelo seu esforço, pelo seu trabalho, e aí Deus abençoa você no seu trabalho, lhe dando saúde, lhe dando capacidade, lhe dando condição de você se esforçar e conseguir uma bênção material, Deus vai estar com você também. Mas se também você estiver na necessidade, Deus também vai estar com você na necessidade, porque Ele sabe por que você está passando aquela necessidade, e Ele sabe a medida de cada um. Ou os irmãos acham que todo mundo pode ser rico? Não. Tem pessoas que nem podem ser. Tem pessoas que Deus dá um pouquinho a mais e eles se desviam.
Eu conheço pessoas que eram fiéis a Deus enquanto tinham que comer o que vestir. E no momento em que alcançaram algo mais, trocaram Jesus pela vaidade, pelo orgulho, né? Pela fama, pelo poder. Ou não é assim, irmãos? Às vezes, né, achamos que estamos adquirindo bens materiais para a nossa bênção, e não é. Porque ser próspero não é isso. Ser próspero é você estar bem com Deus, em comunhão com Ele, você levantar de manhã cedo, você olhar para o céu e dar graça a Deus, e ser visitado pelo Espírito Santo a qualquer momento. É você ter comunhão com Ele, é não você viver ansioso no dia a dia, buscando a sua riqueza, tem que cuidar da sua empresa, do seu trabalho, uma vida ansiosa, onde não tem tempo para orar, não tem tempo para buscar o Senhor, não tem tempo para pregar o Evangelho, não tem tempo para ler a palavra. E será que foi para isso que Deus nos chamou? Se cada um faz a opção de buscar as riquezas deste mundo, Jesus e a palavra de Deus também não proíbe. Mas o próprio apóstolo Paulo diz que aquele que se submete a essa condição de rico e de ter